E aí, ô Rafa, tem uma discussão aqui no chat, eu também queria que o Josias comentasse depois de você, em relação ao time que entra em campo amanhã. Tem alguns torcedores até falando para não colocar o Fabrício Bruno, devido às declarações dele, mas em relação a um time que poupe jogadores, porque querendo ou não, né, o Cruzeiro poupou no fim de semana, aí jogou com o time completo agora contra o Flamengo, logo depois já tem esse jogo contra o Flamengo mais uma vez pelo Brasileirão, e já na terça-feira tem o jogo contra o Atlético, né? Depois tem Vasco, depois Atlético de novo, o Vasco é fora de casa. Você acha que o Cruzeiro, Arthur Jorge, deveria preservar jogadores ou é força? Galera, Fladan React na área. Se inscreve no canal, todo dia vídeo top aqui pra vocês. Vem que vem, vamos chegar a 2.000 inscritos, vamos pra cima. Vamos rir dos cruzeirenses ainda revoltados com o vareio que eles levaram aí pro nosso Flamengo. Vem que vem, vamos assistir junto aí. Máxima mesmo, porque não tá tendo condição de poupar no Brasileirão nesse momento. E aí depois também o Josias opina em relação a isso. Acho que tem que poupar, assim como ele fez contra o Mirassol, fez contra o Corinthians, e a tendência é que faça de novo amanhã, e tem que fazer, até porque eu não quero ouvir desculpa de desgaste na terça-feira. Porque o Atlético Mineiro também está na sua competição da Conmebol, que é a Sul-Americana, também está jogando Copa do Brasil. O calendário é exatamente o mesmo, com diferença de dias aí para jogos muito parecidos. Então, os dois elencos vão chegar com a mesma dificuldade de desgaste, e a gente sabe que o Atlético Mineiro, que está vivendo um bom momento, não tem a profundidade de elenco que tem o Flamengo, por exemplo. Então, o que eu não quero ouvir na terça-feira, independente do que acontecer, é que o time estava muito desgastado porque precisou jogar quarta e sábado com força máxima. Não acho que ele vai fazer isso, acho que ele vai fazer o que já vem fazendo, que é poupar algumas peças. A minha curiosidade está justamente em quem vai para o jogo e quem não vai. Porque vocês falaram aí, por exemplo, né? O William é um jogador que a gente não quer assistir amanhã. Eu acho que a paciência esgotou, pelo menos no momento, com o William, e com razão, do torcedor. Mas eu quero ver o Fagner na terça-feira, que é o dia onde a gente tem que ir com força máxima. O Fagner vai conseguir jogar 90 minutos sábado e terça-feira, tendo em vista o que é a passagem do Fagner no Cruzeiro? São raríssimas as oportunidades em que ele faz uma sequência de 2 jogos assim, 90 minutos. Para mim é mais importante nesse momento ter o Fagner na terça-feira. Eu não vou entender legal se for o William. Assim como, sabe, já teve o Cauã Moraes no clássico do primeiro turno, em que tinha que ser o Fagner, o Arthur escolheu o Cauã foi muito mal. Quarta-feira, acho que a gente não pode também fingir que o William não vinha bem, né? Fez um bom jogo na semana passada, foi escolhido, mas nós esperávamos o Fagner porque é o titular da posição. Veio o William, foi muito mal. Então chegou o momento, né, de num jogo grande e decisivo, o Fagner ter a sua oportunidade, e Deus abençoe que não vá mal, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu tenho as minhas curiosidades, e aí quem que vem na lateral direita se o Fagner não puder fazer essa sequência? Considerando que o Cauã Moraes nem relacionado foi nessa quarta-feira. Talvez tenha que ser o William. E aí, para a lateral esquerda, a linha de raciocínio é a mesma, assim. Todo mundo quer ver o Vidalba. Mas você quer ver o Vidalba na terça-feira, que é uma decisão, ou você quer ver o Vidalba no sábado? Porque é outro que também não está fazendo sequências de jogos nesse momento. Ainda não fez com o Arthur Jorge. Então, o Fabrício Bruno, beleza, mas o Jonathan Jesus também não vai jogar. Aí você quer ver o Vidalba na lateral esquerda. Nunca. E aí algum zagueiro vai ter que jogar, já que não tem o Jonathan Jesus. Então talvez o Fabrício tenha que jogar. E aí a gente começa a montar um quebra-cabeça baseado em questões do nosso próprio elenco hoje. Mas acima de tudo, aí, galera. Eu quero força máxima na terça-feira para não ter essa desculpa de desgaste, que a gente estava muito cansado e por isso a gente não conseguiu jogar. Até porque vamos ver como o Atlético Mineiro vai para essa partida, né, do final de semana. Foram com força máxima agora no meio de semana contra o Bragantino, talvez deem uma poupada agora e certamente força máxima na terça-feira. Isso é o mais importante no momento, não que o Campeonato Brasileiro não seja. A gente tem que estar na zona de classificação para Libertadores, e exigir menos desse elenco nesse momento seria até um prêmio para a mediocridade deles, e isso aí da minha parte não vai ter. Então eles têm que pontuar sim, e seria muito importante pontuar contra o Flamengo amanhã, mas terça-feira é uma decisão muito importante, virou uma final de campeonato pra gente, e aí a prioridade é ter força máxima lá.
E a gente tem uma enquete aqui sobre esse tema, né? O Cruzeiro deve preservar jogadores contra o Flamengo? A opção sim, o foco na Copa do Brasil, até agora com 36%. Sim, mas só quem estiver desgastado, 29%. E não, tem que ir com força máxima, 34%. Mas pelo que eu vejo aqui no chat, o pessoal tá falando que não tem que poupar ninguém não, porque não jogaram no meio de semana, que joguem no fim, né? Mas a gente vai acompanhando aqui, você vote na enquete também, que a gente vai saber a opinião de você que acompanha a Samuca TV. E aí, Josias, para você, como é que tem que ser essa gestão desse elenco para esse jogo de amanhã contra o Flamengo no Mineirão? Acho que mais uma vez tem que ser a questão de poupar por minutos, né? Porque realmente o elenco do Cruzeiro, apesar de não ter a profundidade do elenco do Flamengo, eu acho que é uma questão de gestão do grupo mesmo, né? De elenco. Porque, infelizmente, acho que o torcedor vai ficar um pouco cismado aí, mas no jogo do fim de semana, desse sábado, com certeza algumas peças que a torcida está bem revoltada aí, eles vão entrar em campo, elas vão entrar em campo porque não tem muitas opções ali para fazer mudanças tão significativas dentro desse momento. E até porque, é como eu tô com torcedor também, os caras eles não jogaram Os caras passearam no primeiro tempo na quarta-feira, então, se eles pouparam tudo na quarta-feira, jogar no sábado não vai fazer muito esforço. É lógico, eu tô falando uma visão do torcedor, não da pessoa que realmente acompanha, o fisiologista e tal, essas questões todas. Mas realmente, pelo que eles entregaram na quarta-feira, o castigo tem que ser jogar mesmo. Porque eles estão devendo, eles estão aí, né, com uma vida muito mansa no Cruzeiro, né? Vamos aí, né, deixar as coisas acontecerem, o brasileiro ali, buscar classificação, Copa do Libertadores, nosso adversário era muito forte, não tínhamos condições ali de passar mesmo, então na cabeça deles é isso, né, é isso que eles estão passando com as declarações que sempre são dadas ali nessa zona mista, né, do Cruzeiro, que é horrível. Toda vez que o Cruzeiro acontece essa situação de eliminação, as desculpas elas se amontoam e os jogadores parecem que realmente não estão ligados com a realidade do clube que eles defendem, né? Das 5 estrelas que eles têm no peito. É uma coisa assim totalmente espantosa, né? Ver como o Cruzeiro aceita com tanta facilidade aí os resultados que vêm se amontoando ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, para mim, vai ter jogadores que realmente atuaram no jogo de quarta-feira, não tem o que fazer e eles têm que dar essa resposta, porque o torcedor não vai, né, compactuar mais uma vez da vida mansa aí deles. Mas também concordo com a Rafa, porque a importância do jogo de terça-feira agora ganhou assim uma coisa de louco. Assim, o Cruzeiro vai ter que entrar com tudo contra o Atlético, não tem outra maneira, não tem outra escapatória. E tem outra coisa também, agora já foi Libertadores, o calendário já reduziu bastante. Não vai ter desculpa agora de ficar falando que o desgaste está sendo grande, está sendo aí, tá massacrando o elenco, né? Muitos jogos em sequência. Agora a situação já começou a dar uma tranquilizada. E, infelizmente, o Cruzeiro tem aí possibilidades, né, de pelo menos dosar o elenco nos próximos jogos aí também. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like e vem pra cima. Isso aqui é Fladan React. Todo dia vídeo novo pra vocês. Vamos que vamos.